Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja e também tudo a respeito de redação e linguagens. Então, já dá essa força aí, meu filho, pro professor, clica no botão vermelho e se inscreve aqui no canal, beleza? Então vamos lá, professor, questão de número 7 da prova do Enseja. E questão em língua inglesa. Opa, professor, não manjo nada de inglês, eu não sei nada. Já deu um negócio em mim aqui. Calma, meu filho, fique calmo, porque eu vou mostrar para você que não precisa você ser aquele mestre ou fera em inglês para poder responder a questão, beleza? Então vamos lá, vou dar as dicas aqui. Óbvio que você vai ter que estudar, mas você sabendo o básico de inglês, você já consegue dominar a questão aqui do Enseja. Então vamos lá, meu filho, olha aí. Ele dá a questão 7, um texto em língua inglesa, beleza, tal. E aqui ele pergunta, ó, o eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é o inglês, opa, ele está falando de eu lírico, é porque, opa, é porque o quê? Isso aqui é uma poesia, né? Se é uma poesia, ele falou já em eu lírico, beleza. Professor, eu quero saber a tradução do texto. Calma, meu filho, calma. Então vamos lá. O eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é o inglês. Letra A. Opa, tem alguém falando inglês com uma outra pessoa que não é o inglês. Nós já sabemos isso sem ler o texto. Então vamos lá. Letra A. Demonstra incompreensão acerca da linguagem informal. Letra B. Critica a qualidade do ensino de língua inglesa. Letra C. Reproduz atitudes de preconceito linguístico. Letra D. Relativiza a dificuldade de comunicação entre falantes de diferentes línguas. Vamos ver, né? Então, vamos pegar o texto aqui. Opa, o que você está dizendo? O que você está dizendo? Olha aí, ó, já falou na primeira situação aqui da poesia. Opa, corretamente, eu ouvi. Você está falando inglês? Are you speaking English? Ó, isso aqui é o básico, pessoal. Suas palavras não são claras. Opa, ele está falando com alguém, exatamente como o texto falou aqui, ó. A pergunta falou que uma pessoa cuja língua materna não é o inglês. Beleza. Continue, professor. Suas palavras não são claras. Você está falando inglês? Ele está perguntando aqui. Você está falando inglês? Ele perguntou, né? Você está falando inglês? Suas palavras não são claras. Não é claro. Não é claro. Elas estão nadando na minha cabeça. Eu posso ouvir suas palavras. Compreender é diferente. Ó, compreender. Ele pode ouvir, mas ele não compreende. Ele só está ouvindo. Só está ouvindo. Ó. Compreensão é diferente. Isso você mataria sem saber muita coisa de inglês. Se eu entendesse você, tudo faria sentido. Ó. Ele fala nessa outra. Seria menos denso. Olha aqui, ó. Então tudo que ele está percebendo seria menos denso, porque está denso demais, ele não está entendendo nada. O cara da poesia aqui, o autor, não está entendendo nada do que o outro está falando. Mas é isso. Eu não posso responder. Porque os pensamentos na minha cabeça, na sua cabeça, quer dizer, in your head, não fazem sentido na minha cabeça. Oh, quer dizer, ele não entendeu nada, ele não está entendendo nada do que o outro está falando, sabe? Ele tá meio assim, tipo, o cara tá dizendo uma coisa e ele não entende, e ele pode até entender, mas tá muito denso. Olha aí, ó. Tá muito denso. Cadê onde tá? Olha aí, ó. Tá muito denso. Compreender é diferente. Tá percebendo que ele tá meio de salto alto ali, sabe? Você fala, eu não entendo. Mas algumas palavras, pessoal,
em algumas línguas a gente consegue entender. No inglês, que é o nosso caso específico aqui, a gente consegue entender, ó. Compreensão a gente consegue, quer dizer, se a pessoa fala uma palavra que é parecida com a outra, na língua inglesa, a gente vai conseguir entender. Então ele tá meio assim, o que você está falando? Você está falando em inglês? Suas palavras não são claras. Você está falando em inglês? Suas palavras não são claras. Quer dizer, ele está muito metido aí, né? O autor aí tá dando essa ideia nesse poema que a pessoa está muito metida, não quer escutar a outra, quer dizer, pelo menos finge que está denso, que não consegue compreender e tudo mais, que não faz sentido, sabe? Tá muito desse jeitinho aí. Então, o que nós temos que fazer, meu filho? Vamos lá. O eu lírico, ao reportar-se a um falante cuja língua materna não é inglês, letra A, demonstra incompreensão acerca da linguagem formal? Não está falando de linguagem informal, não. Então, cancela. B, critica a qualidade do ensino, também não fala de ensino. Ele está conversando com alguém. Letra C, reproduz atitudes de preconceito linguístico? Realmente. Ele reproduz atitudes de preconceito. Está tudo, ó. O que você está dizendo? Você está falando inglês? Suas palavras não são claras. Compreensão é diferente. Está tudo denso, sabe? Ele está muito... Assim, realmente ele está com muito preconceito com a outra pessoa lá do outro lado. O autor quer demonstrar isso, realmente. Um preconceito linguístico com a outra pessoa, porque nós vimos aqui que é perfeitamente possível entender algumas palavras em inglês. E ele está sendo preconceituoso aí nesse caso, tá bom? Letra B. Por que não é a D então, professor? Relativa à dificuldade de comunicação entre falantes de diferentes línguas? Não, eles estão falando ali basicamente a mesma língua, só que ele está, né, com aquele negócio de não estou entendendo, está muito denso e tal, não sei o quê. Então, pessoal, gabarito, qual é, meu filho? Qual é, professor, gabarito? Gabarito é a letra C de casa, tá bom, meu filho? Beleza? Então, tranquilo aí. Espero você na nossa próxima questão comentada e valeu, deixa o like.